Ativo Cultural entrevista Camila Barini. A Camila, ela é jornalista formada pela Universidade de São Judas, aqui em São Paulo, e é técnica em marketing. A Camila já atua há 16 anos no mercado de assessoria de imprensa e acompanhamento de empresas aí de diversos portes e também de diversos segmentos, inclusive no mercado editorial, cultura, entretenimento, terceiro setor. E a Camila, além de ter esse trabalho de relacionamento com a imprensa, ela também possui um blog, onde ela busca desmistificar esse relacionamento com a imprensa, facilitando assim o contato para o empreendedor, para o produtor cultural, a conseguir transformar o seu projeto em notícia. A Camila, além de vir aqui conversar com a gente, ela também deu um bônus exclusivo, um e-book, que vai ajudar você a trabalhar aí o seu projeto junto aos mídias tradicionais. Então, vamos lá conversar com Camila Barini, hoje no Ativo Cultural Entrevista. Hoje estou aqui então com a Camila Barini. A gente quer bater um papo aqui sobre assessoria de imprensa e como também fazer com que o seu projeto se torne notícia. Queria agradecer muito a Camila participar e apresentar ela aqui para vocês. Tudo bom, Camila? Tudo bem, Vitor? É um prazer estar aqui com vocês falando para o pessoal de projetos culturais. É um público bem interessante aí o seu. Sim, o seu público também. A imprensa é um grande agente determinante aí, né, dentro das práticas das ações culturais de todo o país, né? Então, para o pessoal conhecer um pouco melhor você, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco qual é a sua trajetória. Você é jornalista, não é isso? Isso mesmo, sou jornalista, a gente já tem aí um tempo considerável na área, me formei em 2000, na época a gente já trabalhava na área de assessoria de imprensa, já estagiava, então desde a época da faculdade já trabalhando com assessoria de imprensa, e aí trabalhei em algumas agências, com o tempo nós oficializamos a nossa empresa mesmo, que hoje é a Bionpress, já foi CBS Comunicação. Esse ano a gente mudou toda a identidade, melhorou o site, lançou novidades. Então, hoje a Bionpress atende empresas de todos os segmentos, de várias áreas, instituições também, associações, enfim, de todo o Brasil. Que bacana, que legal. E me deixa eu perguntar uma coisa. A respeito da assessoria de imprensa, né? Você falou que já passou por diversos outros ambientes também da assessoria de imprensa, como jornalista, e agora você está com a agência. Desde quando você está com a Bionpress? A Bionpress tem, Vitor, acho que 8 anos ela está fazendo esse ano de CNPJ, né? Mas aí a gente conta todo o nosso tempo de mercado, então são mais de 15 anos aí de experiência nesse ramo da assessoria. Na realidade, comecei em 2000, então esse ano fazendo 17 anos que a gente está na área aí. Que legal. E me fala então, e para mim, para todo mundo que acompanha aqui o canal da Ativo Cultural, né? Como é que funciona esse trabalho de assessoria de imprensa? Porque todo mundo dentro do mercado cultural se relaciona diretamente com a imprensa, né? Tem a imprensa como parceira na divulgação dos seus projetos, né? E principalmente das atividades, né? Costuma ser um grande ativo ali na hora de você se comunicar com os jornalistas. Mas eu queria que você contasse um pouco para a gente mais como funciona a assessoria, o que é esse serviço, como funciona esse mecanismo de comunicação com a imprensa. A assessoria de imprensa, de uma forma assim bem prática para o pessoal entender, é o serviço que aproxima a empresa ou o porta-voz, no caso, por exemplo, do produtor do evento ou do criador do evento, da imprensa. Essa aproximação ela pode ser feita tanto pelo próprio produtor do evento, sabendo aí alguns passos, existe um passo a passo necessário, né, para que isso aconteça de forma que ele consiga bons resultados, ou contratando uma assessoria de imprensa, que geralmente é feita por jornalistas que já sabem esse dia a dia da imprensa como funciona, já sabem como é que funciona esse contato com os jornalistas dos veículos, e aí ele vai transformar aquilo que você tem em notícia. Então, seja o seu evento, o seu projeto, sua ideia, ele vai transformar aquilo em uma dica de pauta, que a gente chama, e vai sugerir
então, essa dica para os jornalistas dos veículos do público que falam com o público que você quer atingir. Então, de forma bem prática, a assessoria de imprensa é isso, Vitor, é assim que funciona. Bacana. E não é necessariamente só o evento, né? O produtor cultural, ele consegue trabalhar a comunicação dele também com a imprensa, como você disse ali, né? Com dicas de pauta. Ele consegue também fazer com que o cotidiano dele de produção se torne, de alguma forma, aí, seguindo alguns passos, algumas dicas, ele também consegue gerar notícia dentro das suas funções cotidianas, né? Do seu dia a dia. Não precisa esperar o evento de lançamento para isso. Existem algumas formas da gente transformar aquilo que a gente tem em notícia. Uma delas, que a gente chama de dica de pauta, é geralmente o evento em si, o projeto que está sendo executado. E aí, para isso, a gente tem também alguns passos que a gente precisa seguir, que a gente precisa observar para saber se esse evento, se esse projeto é um projeto que vai ser notícia, né, que é de interesse dos veículos. Agora, quando o produtor ou qualquer porta-voz quer falar do seu dia a dia, que é já um assunto um pouco mais restrito, existem outras técnicas. Então, por exemplo, você pode escrever artigos, né, ser um articulista. Você pode sugerir algumas dessas informações como artigos para a imprensa especializada da tua área, mas sempre pensando que a publicação de tudo isso, seja das dicas de pauta, seja das dicas de artigo, elas ficam a critério dos próprios veículos, né? A gente não tem o controle sobre essas publicações, nem o próprio produtor que divulga, nem a própria assessoria que eventualmente faça essa divulgação. Sempre a decisão de publicação é do próprio veículo. Então, quanto mais você adaptar, melhor. Não, perfeito. Inclusive, não sei nem se você conhece algumas práticas dentro de patrocínio. Muitas empresas buscam, na hora de patrocinar um projeto, que uma das maneiras de comprovar, né, que esse projeto aconteceu e que ele teve sucesso é justamente o clipping, né, que é o levantamento das matérias que saíram. E isso é um cuidado que todo produtor tem que ter, que muitas vezes você até coloca no seu projeto que você vai ter uma assessoria de imprensa, que você vai, por exemplo, falar com com esses veículos sobre a empresa que é patrocinadora, mas quem decide o que entra, o que sai, o que fala, o que não fala, não é o produtor, não é a assessoria de imprensa, é o veículo, né? Isso, exatamente. Isso é fundamental, porque senão você acaba não só não conseguindo trazer seu evento, né, e, enfim, trazer essa publicidade, né, para o público, né, publicidade no sentido de tornar público, né, aquele evento, como também você ainda pode ter um problema muito sério caso você se comprometa, né, dizendo que você vai falar sobre algum seu evento e de repente o veículo não, por algum motivo, acaba não exibindo e aí você se compromete através de um outro contrato com o patrocinador. Mas me conta então como funciona para fazer com que o projeto se torne notícia. Como que a gente consegue fazer com que o projeto torne notícia, que a gente consiga levar essa comunicação para um veículo de comunicação? Então, eu preparei aqui para apresentar para vocês alguns passos, mas os detalhes, né, que entre um passo e outro existem outros pequenos passos, né, que a gente fala. Então, é por isso que eu já digo para vocês que a gente está disponibilizando aí para todos que estão assistindo essa nossa entrevista, o nosso e-book. Esse e-book ainda não está no meu site, é um material novo. A gente preparou com várias dicas sobre como fazer sua própria assessoria, que aí o pessoal de produção de eventos, de produção cultural, pode também adaptar e usar todas essas dicas para fazer as divulgações dos seus eventos, dos seus projetos. Mas aqui o que a gente preparou são 10 passos que são muito importantes se você quiser que o seu projeto, o seu evento se torne notícia. O primeiro deles é identificar, se você quiser, você que está assistindo quiser ir anotando também, eu acho importante, identificar quais os veículos têm maior influência de acordo com a característica do seu projeto. Então, você vai identificar o teu público, ver qual é o público que você quer atingir. Por exemplo, você está divulgando um evento, você quer atingir qual público? Que público você quer que participe do seu evento? Quais são os veículos que conversam com esse público? Então, você vai identificar
Dentre esses veículos, primeiro pode fazer uma lista desses veículos e dentre eles quais os que têm maior influência de acordo com as características do seu projeto. O segundo passo é você conhecer esses veículos. Então, você pode, por exemplo, pegar os contatos desses veículos, entrar em contato com eles e se apresentar como idealizador ou responsável pela execução desse projeto. E além de conhecer também as características de cada um desses veículos que são importantes, né? De que forma eles divulgam as notícias, com que frequência elas são divulgadas, se eles são diários, se eles são semanais, etc. Tudo isso vai ser importante na hora de fazer o seu planejamento de divulgação. Camila, deixa eu perguntar uma coisa, até aproveitando que eu tenho ouvido muito que as redações mudaram muito, né, com a questão do digital, né? Antigamente, não sei, o pessoal que já trabalha na área já há um bom tempo, se lembra que a gente fazia projetos, por exemplo, ia fazer uma estreia de um espetáculo, não raro, a gente batia na porta do jornal mesmo, chegava lá na redação com o material de um press kit, né, para falar com o jornalista, tentar, até porque muitas vezes não era também tão fácil você saber quem eram os responsáveis pela determinada pauta. Então, mas ainda assim você conseguia ficar transitando ali e conseguir, de repente, tomar um cafezinho e entregar esse material. Hoje em dia, os trabalhos estão cada vez mais remotos, né, e você tem mais dificuldade. Quando você diz sobre conhecer o veículo, né, a gente ainda está conversando com o veículo, né, não sei se eu quero me fazer entender, ou eu preciso saber me aproximar mais dos formadores de opinião. Qual que é o caminho hoje para eu conseguir fazer um trabalho de assessoria de imprensa? É mais quem escreve ou é mais o veículo no qual ele se escreve? Eu diria que um primeiro contato hoje, mais importante, seria o contato telefônico mesmo, Vitor, porque realmente assim, as redações são muito dinâmicas, elas estão muito dinâmicas, então se o idealizador do projeto não tem uma assessoria de imprensa terceirizada, contratada para esse projeto, ele vai ter que ele mesmo fazer o seu próprio meio de imprensa. E aí, para isso, ele vai ter que telefonar nesses veículos e vai ter que saber quem é a pessoa para quem ele tem que mandar esses materiais. Primeiro passo. Sabendo quem é a pessoa, então ele vai pegar o ramal direto dessa pessoa, o telefone direto, vai ligar para essa pessoa e aí vai se apresentar e falar um pouco do projeto dele, né? Até para entender se aquele projeto dele, em primeiro lugar, ele é de interesse daquele veículo. Né? Então, hoje em dia, o primeiro contato é realmente esse contato telefônico. Existem, sim, as assessorias ou as pessoas que ainda fazem visita às redações, mas eu digo assim que para agilizar o processo, é esse contato telefônico inicial mesmo, porque hoje em dia está tudo muito dinâmico, eles têm cada vez menos pessoas nas redações, então eles têm cada vez menos tempo de receber as pessoas pessoalmente, né? Então, a não ser que seja um assunto assim muito importante que você queira tratar, inclusive também com o comercial do veículo, você quer fazer uma parceria, sugerir um media partner, quer fazer uma parceria, então você já vai lá para falar com alguém do comercial, aí você aproveita e faz uma visita à redação, ok, né? Mas se o seu interesse é falar com a redação, eu sugiro que esse contato seja primeiro um contato telefônico mesmo, para você entender, até saber quem é a pessoa. Agora, quando você tem uma assessoria de imprensa contratada, obviamente que a assessoria vai ficar responsável por tudo isso, né? Todo esse contato, toda essa aproximação vai ser feita pela assessoria. Não, maravilhoso. Tá ótimo. Tá? Vamos lá para a próxima dica. Vamos lá. Então, falamos das duas primeiras. A terceira, então, até antecipei para você, que é perguntar ao jornalista se o seu projeto tem, de fato, uma pertinência, né, para se tornar notícia do veículo. Ou seja, mostrar que você está à disposição, falar que você tem aquele projeto, tem aquela ideia, e mostrar para o jornalista que você está à disposição e entender também o lado dele, se ele tem interesse em receber algum tipo de informação a respeito do seu projeto. Aí vem o quarto passo, que é você planejar as etapas da divulgação com a antecedência necessária. Não adianta você querer lançar um projeto e 3 dias antes começar um trabalho de divulgação com a imprensa. Não vai ter resultado.
Então, você tem que ter, claro, isso depende do projeto, mas você tem que ter uma antecedência mínima necessária. E eu digo, na minha opinião, que mínima sempre 15 dias de antecedência, 30 dias de antecedência, dependendo do tipo de veículo que você quer atingir. Às vezes até mais, porque se a gente fala de uma revista que é bimestral, por exemplo, eles fecham com muita antecedência a edição. Então, se você já tiver o seu projeto planejado e você quiser que ele tenha um espaço numa revista bimestral, então você tem que primeiro entender, entrar em contato lá com bastante antecedência, saber quando é o fechamento daquela revista, para saber quando você vai poder mandar o seu material, para dar tempo de eventualmente eles noticiarem algo, né? Legal, Então não, isso esse planejamento é muito interessante. é bem importante falar sobre isso, porque realmente, né, a gente tem, por um lado, o dinamismo das redes, né, que é na hora, e por outro lado você tem, de fato, né, alguns veículos que você tem que planejar com uma antecedência enorme. Claro. E você falou até de 15 dias, eu imagino que hoje esteja mais rápido isso, né? Você consegue chegar ali e ainda, não sei qual que é a antecedência que eles determinam, né? Esse tipo de pauta. E também depende do tipo de projeto, né? Um projeto que é contínuo, por exemplo, ele consegue, de repente, não entra uma pauta agora, entra em algum outro momento, mas um projeto que é um evento, como a gente começou no começo, você compromete todo o seu lançamento se você não fizer esse planejamento, né? Fundamental esse passo. Exatamente. Exatamente. Obviamente, hoje a maioria dos veículos tem uma versão online que você pode contar que eles têm atualização diária. Mas se você pretende que, além de um online, você tenha também um impresso, né, numa agenda, por exemplo, a publicação de uma agenda de uma revista de grande porte, você tem que ter esse planejamento, saber quais são as datas de fechamento, saber quem é a pessoa para quem você tem que enviar, para que você possa fazer esse envio no prazo correto para dar tempo do veículo publicar a sua informação, né? Esse planejamento é essencial. Seguindo aqui, então, o quinto passo que a gente separou é não fazer propaganda falsa. Então, nunca, em hipótese alguma, fale mais do que é realmente o evento, né? Obviamente, para você não perder a credibilidade com aquele veículo. Isso é muito comum, viu? Muitas vezes aí, na ânsia de você ter a divulgação, você acaba falando muito e o evento não é tudo aquilo, né? Então, claro, a assessoria de imprensa tem as suas técnicas para falar, mas se você não tem uma assessoria, tem que tomar bastante cuidado em como você vai falar também com o veículo sobre o seu projeto. O sexto passo, então, avisar. Você precisa, bom, na verdade a gente já falou, né? Avisar com antecedência os jornalistas por meio de um release, por meio de um material escrito que você tenha já preparado, aprovado pelos patrocinadores, aprovado por toda a equipe. Obviamente que tudo isso com antecedência tem que ser passado, se você tem patrocinadores no evento, você tem que aprovar esses materiais com eles também. Isso é importante, né? Você não vai divulgar nada que o seu patrocinador não concorde, né? Senão você vai ter um problema lá na frente. Então, é importante esse planejamento também, esse material aprovado, para que você possa trabalhar ele com a imprensa, porque a imprensa vai usar, não é a sua ligação que ela vai usar para ter como referência para a notícia, é o material que você for mandar para ela. Então, é importante que esse material esteja bem preparado. Aí, o próximo passo, então, é verificar se o jornalista vai poder comparecer ao seu evento. Então, você já preparou o material, você já ligou, já se informou quem é o jornalista que você pode falar, já perguntou se haveria um interesse para falar do seu evento. Digamos que o jornalista falou, não, bacana, passa informação para mim que eu dou uma avaliada. Que geralmente é assim que funciona. Uhum. Aí você prepara a informação, aprovou toda a informação, preparou o texto, aprovou com todos os seus patrocinadores, mandou o texto para o jornalista, verificou se ele recebeu esse texto, né? Porque tem essa etapa que a gente chama de follow também, né? Que é checar se o jornalista recebeu o seu material direitinho. E aí, então, nesse próprio material, você pode fazer um convite ao jornalista. Você está convidado, né, a participar do nosso evento e tal. E aí, na hora do follow, você já aproveita e verifica se ele
tem interesse em comparecer ao seu evento, enfim. Mas tudo isso vai no planejamento. Você antes tem que elaborar uma lista de imprensa que vai ser convidada para o seu evento. Então, assim você já vai mandar os materiais para os jornalistas certos e fazer o convite para o jornalista certo, né? Então, isso faz parte também do planejamento. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Mais uma. Deixa eu aproveitar, porque eu imagino que seja dúvida de alguns produtores que passam por essa situação. É muito comum que o produtor acaba assumindo esse diálogo com a imprensa diretamente, porque a gente lida realmente com orçamentos muito diversos, né? Claro que projetos mais Uhum. estruturados, que estão, por exemplo, uma lei de incentivo, ele consegue ter uma assessoria parceira, ou pelo menos algum profissional que esteja junto com ele tocando, mas é muito comum também você ter que lidar diretamente. E aí tem dois pontos que eu acho que você colocou, eu não sei se você vai falar mais à frente, mas eu vou já antecipar para você se preparar qualquer coisa. O Uhum. primeiro é material enviado para a imprensa. O material que você envia hoje é o release online, ou ainda se usa, ou faz alguma diferença mandar um material impresso, um material do evento, camiseta, coisas diversas, sei lá, já vi caixa de madeira, coisas enormes, enfim. Uhum. Faz diferença? Isso faz ter mais destaque de fato, não? Não, não, não. Na realidade, tudo online, quanto mais rápido possível, Tá, tá? Porque o legal. jornalista tem pouquíssimo tempo, dificilmente, até se o seu material for muito extenso, ele nem vai ler tudo. Então, dificilmente ele vai ler todo o material que você mandar. Então, tudo online, de preferência, a não ser que seja uma coisa mega, ultra diferente, que ele nunca tenha visto na vida e que ele precise passar por uma experiência. E aí você vai ter que planejar isso, e aí é bom planejar com uma assessoria de imprensa mesmo, porque quando envolve o prático, né? Você estar em contato diretamente com a redação pessoalmente, então é importante você ter realmente aí, nesse caso, uma assessoria te ajudando nesse planejamento. Mas o que eu digo assim, tudo online facilita, rápido, para que já resolva a vida mesmo, tanto do jornalista quanto a sua. A Tá? outra pergunta que você falou aí era sobre o fato do convite, né? De convidar ele para o evento. Faz diferença. Deixa eu ver se faço a pergunta melhor para você. Faz diferença se você faz o convite para ele, uma apresentação prévia, para que isso garanta uma matéria, alguma coisa exclusiva para o jornalista, ou eu posso mandar o material, fazer um convite para o próprio evento mesmo, não preciso, ou uma sessão, quase que uma coletiva de imprensa, né? Uma coisa nesse sentido. Faz sentido A isso para gente todos os costuma, projetos ou tem tipos de projetos que faz sentido? tem alguns que fazem sentido, aí a gente tem que avaliar caso a caso, né? Mas Tá, assim, na maioria dos casos, o que a gente costuma fazer aqui na assessoria mandar o convite junto com o release mesmo, né? No tá. próprio e-mail a gente já faz o convite, já diz que o credenciamento de imprensa está aberto, já coloca o prazo para ele se credenciar, inclusive, né? Porque isso é importante, a maioria deles só se credencia de última hora, mas é importante eles saberem o prazo que eles têm para esse credenciamento. Agora, obviamente que quando você tem uma coletiva de imprensa, e aí também precisa justificar, porque hoje em dia não é qualquer motivo que você consegue fazer uma coletiva, os jornalistas não saem da redação com tanta facilidade, mais como era antigamente, né? Antigamente era mais fácil, hoje em dia não. Então, para justificar uma coletiva tem que ter um motivo muito especial. Mas você não tem um grande artista, alguém vindo exclusivamente para o seu evento de fora do Brasil, sabe? Aquele artista que nunca ninguém consegue falar, e aí então justifica uma coletiva de imprensa, aí bacana. Tá. Agora, se não, você faz um convite normal mesmo no próprio e-mail e faz esse acompanhamento, vai fazendo um reforço até a data do evento, um follow, para saber quais são os veículos que realmente estão interessados em participar do seu evento. Então, o próximo passo, a gente estava falando sobre verificar se o jornalista pode comparecer ao seu evento ou não. O próximo passo, então, é você, já no evento, atender os jornalistas da melhor forma possível e dar liberdade para o trabalho dele. Vitor, existe um erro que às vezes se comete. Assim, o jornalista se credenciou e ele chegou ao seu evento. Aí fica
aquela pessoa o tempo inteiro no pé do jornalista, lá dentro do evento, e aí acaba atrapalhando o trabalho dele. Então é importante assim, o jornalista credenciou, chegou no seu evento, dê liberdade para ele trabalhar no seu evento. Se coloca à disposição, passa o seu contato, passa o seu WhatsApp, qualquer coisa, fala para ele te chamar, te ligar, mas o importante é dar liberdade e, claro, perguntar para ele se ele precisa de alguma coisa, obviamente apresentar as pessoas estratégicas para ele que eventualmente ele queira entrevistar e depois disso dar liberdade e deixar ele trabalhar no evento. Isso é muito importante. Não tá? precisa botar ninguém na cola dele, então. Não necessariamente. Obviamente tem que estar, né? Alguém fica monitorando, pergunta se está tudo certo e tal. Ou então até é bom perguntar para ele, olha, você precisa que eu fique junto de você? Eu acho que tem que ter esse bate-papo e sentir também do próprio jornalista se ele está tranquilo ali, né? Porque muitas vezes eles já vêm pautados e até alguns deles já sabem e já conhecem com quem eles têm que falar. Então você não precisa estar o tempo inteiro no pé, e aí deu certo, né? Porque isso é normal, a gente fica ansioso para saber. Mas o ideal é a gente sentir num primeiro momento o que ele quer que a gente faça e deixar ele trabalhar, deixar ele ter liberdade para trabalhar no evento. Maravilha. Tá? E os 2 últimos passos, que a gente já comentou antes, que é acompanhar as publicações dos veículos, claro, porque você não vai nadar e morrer na praia, né? Então você teve todo o trabalho, o jornalista noticiou, então participou do seu evento, claro que você vai ter que fazer o clipping, que a gente chama, né? Que é acompanhar essas notícias. E aí o último passo é divulgar, obviamente, essas notícias, compartilhar essas notícias com a equipe, com os parceiros, com os patrocinadores do evento. Claro, você vai ter um relatório disso, com todos os resultados, e aí usar suas redes sociais, enfim, aí abusar, né? Quando você tem um resultado bom, aí é só alegria, né? Você compartilha com todo mundo aquilo que saiu. Então, esses são os passos que a gente preparou. Claro que dentro do material que a gente está disponibilizando aí para vocês, que é o e-book, a gente tem o passo a passo que é os micropassos, né? Que estão entre um e outro desses 10 que a gente comentou com vocês, para que o pessoal saiba como que eu vou fazer a minha lista de imprensa. Eu não vou ter budget para contratar uma assessoria de imprensa para o meu evento. Então, eu tenho que fazer tudo sozinho. Eu tenho que fazer minha lista de imprensa, eu tenho que saber onde é que eu encontro o contato dos jornalistas, eu tenho que saber como é que eu falo com eles. Então, tudo isso está lá explicado como fazer nos passos do nosso e-book. Então, aí eu recomendo que o pessoal baixe. E se tiver alguma dúvida, mande depois um e-mail para a gente. E a gente vai ter o prazer aí de ajudar o pessoal aí que precisar. Pois é, pessoal, em primeira mão aqui o e-book para vocês, diretamente ali, a Camila disponibilizando aqui por conta dessa entrevista. Então, tanto na descrição desse vídeo, você vai ter o link, no final do vídeo também, você consegue acessar diretamente, fazer o download aí gratuito do e-book da Camila sobre como a gente funciona, quais são esses passos para você fazer assessoria de imprensa e transformar o seu evento em notícia, né? Acho que isso é fantástica essa aula que você dá aqui nessa entrevista, porque realmente muito detalhado, passo a passo, passando por todas as etapas de relacionamento com a imprensa. E acho que os produtores, assim, mandem perguntas, aproveita a área de comentários aqui, coloque suas dúvidas, coloque quais são suas experiências, dificuldades. Eu sei que tem muita gente aí que tem muita dificuldade, principalmente quando é uma coisa muito pontual, né? Não sei se, como a gente trabalha muitas áreas diferentes da cultura, tem gente, por exemplo, que vai fazer uma apresentação única, a pessoa está lá trabalhando a vida dela em Salvador e de repente vai fazer uma apresentação única em Curitiba. E aí não tem contato, também não vai gerar conhece o mercado. E não vai gerar um relacionamento de longo prazo, porque também é eventual mesmo, né? Sim. Então, se esse é o seu caso, vai colocando aí que a gente também, depois a Camila vai respondendo pra gente, a gente continua esse papo. Camila, se você fosse separar assim, um erro, assim, que você vê que a pessoa... Claro, a gente contou aqui toda essa trajetória, e é uma trajetória, vamos dizer, de sucesso, né?
Então ela pegou, ela foi lá, fez a lista, teve lista, mandou, conversou, foi atendida, a pessoa foi no evento, deu tudo certo, né? Vamos falar que agora muitas pessoas ficam no caminho, né? Muitos jornalistas ficam no caminho, porque nem todos vão passar por tudo isso, e muitos Sim. projetos não conseguem encaixar. Onde você acha que é o maior gargalo aí? Onde que as pessoas cometem mais erros e não conseguem avançar com esse processo de comunicação com a imprensa? Eu acho importante deixar claro, Vitor, assim, como você falou, né? E como a gente falou no início também, a decisão de publicação é sempre dos veículos. É claro que cabe a quem vai fazer a divulgação fazer uma adaptação e preparar um bom material para que aquilo tenha mais chances de ser publicado, né? De ser divulgado como notícia. Mas, assim, importante a gente não criar expectativa de que o veículo vai publicar na íntegra o material que a gente mandar, né? Porque isso acontece, sim, às vezes, com alguns sites muito específicos, sites especializados, às vezes acontece publicar na íntegra, sim. Mas a maioria vai adaptar, vai reduzir, vai resumir, né? Isso se achar interessante o material que a gente mandar. Então, isso precisa ficar muito claro para a gente não criar essa expectativa de que a gente vai sair em 10, 15, 20, 30 veículos diferentes com o nosso evento. Claro que existe essa chance, mas existe também a chance de não sair, porque a decisão é do próprio veículo. E às vezes o erro, Vitor, não é um erro, né? O nosso material tá bom, o nosso evento é legal, mas por qualquer motivo o veículo decidiu que não ia entrar na pauta e a gente tem que respeitar, né? Mas eu digo assim, que o mais importante para que a gente tenha mais resultados é ter um planejamento bem feito. Então, a gente precisa fazer um bom planejamento de comunicação. Nesse caso de divulgação, acho que em tudo, né? A comunicação tem que ser planejada em tudo. Você vai planejar o marketing do seu evento, você vai planejar se eventualmente você vai fazer algum anúncio publicitário dele. Então, a divulgação com a imprensa você tem que planejar também. E aí, o que entra nesse planejamento? Um planejamento, por exemplo, a gente teve um evento cultural, um projeto cultural que nós divulgamos no ano passado, que chama-se Identidades Rurais. Foi um livro de fotos, um documentário, né, um fotolivro, documentário, de como é o dia a dia de várias comunidades rurais em várias regiões do Brasil. Então, esse livro foi feito são fotos, né? Então, essas fotos, isso foi transformado num livro que ficou muito bonito. Foram feitos por alguns fotógrafos que viajaram, passaram um tempo viajando nessas regiões, fotografaram, teve, obviamente, a curadoria de um fotógrafo que organizou tudo isso, e isso virou também uma amostra, né? Algumas imagens desse documentário fotográfico foram escolhidas e virou uma amostra fotográfica. Foi feito o lançamento do Museu de Arte lá do Rio de Janeiro e foi muito interessante porque foi um projeto feito em parceria com o Ministério da Cultura e o Instituto Souza Cruz. Então, para esse planejamento, que também envolvia uma segunda assessoria de imprensa, que era a própria assessoria de imprensa da Souza Cruz em si, né, porque a gente estava fazendo pela agência que estava cuidando de uma parte do projeto. E tinha a assessoria de imprensa da Souza Cruz, então a gente teve que fazer um trabalho todo casado para fazer essa divulgação. E a gente preparou um planejamento de comunicação para esse projeto dar certo. Vocês podem ver aí também algumas imagens, né, que o Vitor vai disponibilizar sobre algumas notícias que saíram a respeito desse projeto, como a mostra aconteceu no Rio de Janeiro, então a gente focou, a gente divulgou fora do Rio também, mas o nosso foco era a imprensa carioca, né? Porque a gente queria trazer público, era uma amostra de entrada gratuita, então a gente queria atrair público para conhecer sobre o projeto. Então a gente conseguiu uns resultados bem legais, bem bacanas, mas tudo isso precisou de um planejamento com bastante antecedência.
Então, um plano de divulgação, ele tem que ter os objetivos dessa divulgação. Obviamente, você tem que saber onde você quer chegar, né, com essa divulgação. Você tem que saber o público que você quer atingir, né? Então, nesse seu planejamento tem que constar isso. E as estratégias que você vai usar. Então, por exemplo, que estratégias? Eu vou preparar releases a respeito desse meu evento? Sim. Eu vou preparar notas também, porque às vezes eu posso ter um material mais extenso e um material mais curtinho para trabalhar com os colunistas, né? São o que a gente chama de notas. Tem dicas de notas e dicas de pauta. Eu vou precisar adaptar esses releases. Por exemplo, no nosso projeto, como ele falava do dia a dia de comunidades rurais, então nós trabalhamos no mailing rural, trabalhamos no mailing de cultura, né? E aí os enfoques no texto, apesar de eu estar falando do mesmo evento, os enfoques eram diferentes. Então eu preparei um release com enfoque para o pessoal de rural e preparei um release com enfoque para o pessoal de cultura. Legal. Né? Isso fazia parte do planejamento. Onde que eu vou divulgar? Então tem que selecionar esses mailings. No nosso caso, nós selecionamos mailing rural, mailing cultura e já identificamos os principais veículos ali que a gente tinha que abordar de qualquer jeito para tentar fazer com que aquele material fosse publicado. Como é que vão ser feitos os convites para os jornalistas? Né? No nosso caso, por exemplo, a gente não teve coletiva. Então, a gente colocou os convites junto com o próprio release e já fez um acompanhamento ali do pessoal que teria interesse em participar, em acompanhar o evento ou então em publicar mesmo, né? A gente vai ter um material pós-evento, a gente vai ter resultados para divulgar depois do evento. Bacana, a maioria dos eventos é interessante a gente ter esse material pós para os veículos que não puderem comparecer. Então, alguns deles nos pedem isso, olha, bacana, a gente não vai poder ir, mas se você puder passar depois o material para a gente publica, né? Então, com balanço do evento. Ah, que bacana então, isso. Isso é interessante, essa parte de fazer o balanço do evento. Essa é uma prática comum mesmo de você, mas seria, por exemplo, do evento em si, você mostra como foi o evento, você manda esse material e eles publicam mesmo não estando presente, é isso? Alguns nos pedem, inclusive, isso. Que bacana. Eles falam assim, olha, infelizmente a gente não tem agenda para o dia, mas se você tiver imagens do evento, você possa fazer e nos passar informações, porque, por exemplo, nesse caso, o nosso fazia sentido, porque depois do evento, o que ia acontecer? Uma parte desses livros ia ser destinada a ONGs, a bibliotecas rurais, a escolas rurais, né? Então, nesse pós, a gente deu uma ênfase para essa informação do que ia acontecer realmente depois do evento. Então, aí fazia todo sentido a gente passar para eles informações, imagens e um balanço de quantas pessoas visitaram, de como é que foi o evento, enfim, como se eles tivessem realmente estado lá e feito a cobertura. Então, muitos pedem, inclusive. Então, isso precisa estar no seu planejamento, de acordo com o seu evento, se realmente fizer sentido, você ter essas informações já preparadas para passar para o jornalista. Mas aí não é assim, Vitor. Eu fiz o evento, aí uma semana depois eu vou fazer o release. Não funciona, entendeu? Você tem que ter um material já pronto, como se o evento tivesse acabado de acontecer. Terminou o evento, de preferência no mesmo dia, se não der no mesmo dia, às vezes não dá, por causa do horário, obviamente, tudo. Uhum. Mas no dia seguinte, você já disponibilizar esse material, essas fotos, tudo bonitinho, principalmente para os veículos que pedirem, e também reforçando para o mailing que você já trabalhou, né? Então, se realmente fizer sentido para o seu evento, para o seu projeto, essa é a dica para você ter um material pós. Essa dica é muito bacana, porque eu acho que tem muito produtor que trabalha primeiro essa comunicação prévia, né? Supondo até no melhor dos mundos, né? Fez o planejamento, conseguiu mandar o material, mas assim, a partir do momento que o jornalista não se dispõe por algum motivo, ou porque o veículo... Porque às vezes o veículo realmente fala, olha,
não tem interesse, não é por cobertura, não faz sentido para esse projeto, vamos conversar para um próximo. E aí, ok, Sim, tem que respeitar o veículo, né? Agora, muitas vezes é isso, você tem uma indisponibilidade naquele dia, até por questão de pauta, até por questão de não consegue dar aquela atenção. E, de repente, no dia seguinte, numa publicação seguinte, ele consegue fazer essa cobertura, que é uma outra maneira de você estar trazendo essa informação, né? E ainda mais para projetos, como você falou, que tem uma certa perenidade, né? Não é que ele se encerra naquele dia e acabou e nunca mais, né? isso. Então ele tem a Exatamente. possibilidade de Tudo outras isso informações. é como você fala, a gente tem que avaliar. Claro que se eu quero divulgar um show, vamos dizer assim, um show, meu objetivo é atrair público principal. Não vai fazer muito sentido eu trabalhar um pós-evento nas agendas, né? Não faz sentido isso. Agora, se aquele show, aquele evento, vamos supor que foi um evento beneficente, que reuniu celebridades e arrecadou, por exemplo, alimentos ou valores que vão ser destinados a entidades e tal. Então, quer dizer, ele tem uma continuação, né? Então, faz sentido você ter uma informação de balanço desse evento, nem que seja assim, puxa, Camila, mas no dia seguinte eu ainda não tenho exatamente quantas pessoas participaram, qual o valor que eu arrecadei, não precisa ser exato. Pode ser um valor aproximado, pode ser um número aproximado, mas o importante é que você mantenha a imprensa atualizada e disponibilize também essa informação à imprensa. Claro que a decisão de publicação é deles, mas, de novo, enfatizando, alguns veículos pedem isso. Eles falam, olha, a gente não vai poder, mas se você tiver depois um balanço para nos enviar, a gente publica. Entende? Então, alguns canais pedem essa informação. Então, é importante considerar. Muito tá? bom, muito bom. Então, isso tudo faz parte do planejamento. Você já vai saber se o seu evento vai compor isso ou não, né? E a gente comentou da coletiva de imprensa também. Se vai ter coletiva ou não, só faz sentido você ter uma coletiva de imprensa se você tem algo muito interessante para passar, uma informação inédita, alguém vindo de fora que só vai ter aquele momento para falar com a imprensa, entendeu? Então, aí faz sentido você pensar numa coletiva de imprensa. Então, tudo isso faz parte das estratégias. A gente estava falando do planejamento, a gente falou que a gente tem que ter o objetivo do evento, o público que a gente quer atingir, as estratégias, que é tudo isso que a gente está falando até agora. Aí a gente vai captar os resultados, que está lá naquele planinho que a gente falou nos 10 passos, né? Que é o clipping do evento. Então, nunca deixar de captar esses resultados para você colocar no seu relatório final. E aí, por último, você ter um cronograma previsto. Porque depois que você previu todas essas estratégias, então, ok, meu evento vai ser dia tal, eu começo a contar de trás para frente, né? Quantos dias eu preciso para cada etapa? E aí eu traço um cronograma previsto para cada etapa, porque assim, né, não se perde, a equipe não se perde nos trabalhos, você já sabe exatamente, né, como é que você tem que seguir no passo a passo. Então, isso é importante também ter no planejamento, esse cronograma previsto. Perfeito, maravilhoso, Camila. Poxa, muito obrigado. Acho que você passou aí por todas essas etapas. Acho que ficou bastante claro para todo produtor cultural aí como funciona esse relacionamento com a imprensa, de que maneira ele pode abordar, quais são os, não vamos chamar de erro, mas pelo menos aí as maiores dificuldades que ocorrem dentro desse processo, de como também trabalhar para superar, e também algumas dicas aí que acho que abre novas possibilidades de comunicação para os projetos. A gente estava falando sobre a coletiva, é muito comum pensando como a coletiva a gente fala com o Brasil inteiro, que essas coletivas ocorram também em projetos que envolvem toda a cidade, por exemplo, no trabalho mais local, quando você está envolvendo um público muito grande, ou se é o evento da cidade, se tem uma repercussão regional, você consegue atrair esse interesse também. Não sei se é o caso da coletiva, mas pelo menos às vezes você pode até não trabalhar com um grande nome, mas se o impacto local ele é forte, isso também tende a ter um interesse maior, porque está dialogando com esse público. Então, talvez são outras possibilidades. Mas o que eu queria também, Camila, é que você falasse. Então, todo mundo aqui ouviu, você falou, ficou de boca aberta com todas essas dicas maravilhosas que você trouxe. E como é que essas pessoas agora que estão aqui, loucas para poder divulgar os seus projetos, querem saber mais sobre o assunto, como elas podem te acompanhar,
tem tipo, informação do site, o e-book, elas já vão fazer o download, você já disponibilizou aqui em primeira mão, gratuito para todo mundo aqui na Ativo Cultural, mas elas querem mais, estão sedentas. Como é que elas chegam até você? Como é que elas sabem mais de você, Camila? Então, a gente tem o nosso site, né, que é o beonpress.com, esteja na imprensa em inglês, tá? BEONPRESS, beonpress.com. Ali vocês têm mais informações sobre a gente, sobre o nosso trabalho, alguns resultados também de clientes que são nossos parceiros. E eu publico com alguma frequência, Vitor, dicas no meu blog, que o pessoal também pode acessar pelo site, mas se quiser acessar direto o blog é camilabarini.com, tudo junto. E ali a gente coloca algumas dessas dicas que a gente está falando aqui, outras dicas que a gente percebe eventualmente no dia a dia, uma dificuldade de algum cliente ou do próprio mercado, enfim, a gente prepara alguns artigos e coloca ali. Então já está abastecido com algumas dicas bem interessantes ali o blog. O blog é recente, viu, Vitor? Assim como o site nosso também, quando a gente reformatou tudo, mudou o nome. Então, lançamos um novo site, aí lançamos o blog. Mas já tem ali bastante informação, acho que o pessoal já consegue aprender bastante coisa por ali. Tem também a novidade do e-book, que ainda não está nem no blog nem no site, mas o pessoal já pode baixar, né? Enfim, são os canais que podem encontrar. Tem o Facebook também, mas todos eles estão... O pessoal que entrar no Bionpress ou entrar no blog, ele consegue acessar os nossos outros canais das mídias sociais. Maravilha. Bom, todos esses links também que a Camila falou vão aparecer aqui no nosso vídeo e também na descrição aqui do vídeo para que você possa acessar e chegar até a Camila mais fácil. Camila, muito obrigado. Queria que, enfim, se você pudesse dar um destaque final, uma última dica aí para o pessoal do que você vê desse relacionamento, né, da função da assessoria de imprensa, acho que até mais do que as questões práticas, mas de como você enxerga, né, esse trabalho, de como o produtor pode tirar o melhor proveito, de que maneira isso pode trabalhar de uma forma harmoniosa, né, que eu acho que é o mais interessante. Aqui na Ativo eu falo muito que o produtor ele tem um papel estratégico, ele é o responsável por articular empresa, governo, artista, público, ele tem esse protagonismo dentro dessa economia da cultura. E como você enxerga assim, a assessoria de imprensa de uma maneira mais ampla, assim, de forma mais harmoniosa com esse mercado? A gente tem divulgado, Vitor, e disseminado que, ao contrário do que muitos pensam, na assessoria de imprensa, ela pode ser, sim, um trabalho muito simples de ser feito. Obviamente, é um trabalho que exige algum conhecimento, mas nada que o produtor que não é jornalista, que não possa, né, se informar e ter esse conhecimento, saber o passo a passo. É claro que quando você tem já algum jornalista, você tem a possibilidade de ter no seu evento um jornalista que faça a sua assessoria, ou então uma empresa que faça a assessoria do evento, é interessante porque você economiza aí algum tempo, né? Porque você coloca na mão da sua assessoria ou do seu assessor toda essa parte da divulgação, já confiando a ele todo esse trabalho. Mas quando não existe essa possibilidade, é um trabalho que dá sim para ser feito. É um trabalho muito importante, não é porque a gente faz, não é porque a gente é jornalista, mas assim, a gente percebe que cada vez mais, tanto empresas, a gente atende na Bionpress também, empresas que organizam eventos, né? Porque a gente aqui está falando do produtor, mas a gente atende, por exemplo, agências de live marketing que trabalham com vários projetos, inclusive eventos, né? Então, a gente percebe no dia a dia a necessidade cada vez mais forte de ter essa comunicação estratégica com a imprensa, ao mesmo tempo percebendo essas mudanças, como a gente comentou, né? De como é que esse contato com o jornalista tem que ser feito e adaptando tudo isso a essas mudanças. Cada vez as marcas, os próprios patrocinadores, eles enxergam essa importância, né?
de aparecerem de forma estratégica. Hoje em dia não é só aparecer por aparecer, você tem que aparecer com um propósito, né? Então, por isso que a gente fala que cada vez mais esse trabalho com a imprensa, ele é importante, nunca deixou de ser, e cada vez mais vai ser mais importante ainda, principalmente agora em época que os orçamentos estão mais enxutos. Por incrível que pareça, o pessoal usa estratégia errada e muitas vezes a primeira coisa que se corta de um projeto é um marketing bem feito. E ao contrário, quando você quer ter um resultado interessante para o seu projeto, é justamente um marketing bem feito que não pode sair do seu orçamento, né? Então, é claro, você adapta e tudo, mas você tem que ter um planejamento de marketing para que o seu público possa conhecer a sua ideia, seu projeto, seu produto, enfim, aquilo que você quer divulgar e fazer uma divulgação estratégica de propósito. Por isso que a gente fala que é importante, cada vez mais é importante esse trabalho de relacionamento com a imprensa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A cada novo vídeo a gente consegue compreender os diversos atores que influenciam dentro do nosso mercado cultural. Se você está gostando, curta o nosso vídeo, compartilhe nas suas redes, faça com que esse conteúdo chegue a outros produtores e assim, todo mundo trabalhando junto, conseguimos desenvolver um novo cenário cultural. No final do vídeo tem um link para você fazer o download gratuito do e-book que a Camila disponibilizou para você. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.